Então, aí é um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. A democracia, há um conflito permanente dos poderes. E isso é normal, normalíssimo. Então, quando eu falo em universidades ou para os juízes, eu digo, isso é absolutamente normal. O conflito não pode terminar, eu não posso matar o meu adversário. Nem posso fazer acordo. Eu tenho que, esse conflito tem que seguir, até que uma vontade se imponha. Então, o que pode ocorrer? Esse conflito agônico, claro, ele vem reforçado por ideologias, né? E esse conflito deve ser sempre seguido. Eu tenho sempre o conflito. E isso vai ser para daqui para frente. E lá atrás vai ser a mesma coisa, já se passou a mesma coisa. O passado todo é feito de conflitos entre judiciário, executivo e legislativo. E agora ainda entram outros dois órgãos que eu reputo que têm um poder, que é o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Por quê? Porque eles também passam a interferir na esfera jurídica do outro. O Ministério Público, através dos chamados inquéritos, ele invade a esfera jurídica dos prefeitos, de vereadores, etc. E também o Tribunal de Contas, que impõe deveres, impõe restrições, impõe obrigações aos municípios, aos estados. Então, eu também considero esses dois outros órgãos como órgãos de poder. Não são órgãos formais dos poderes, porque, segundo o artigo 2º da Constituição da República, são só poderes do Estado, a União, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Então não há outro poder, só esses três. Mas os outros dois também, na minha definição de que o poder é a possibilidade que eu tenho de invadir a esfera jurídica do outro, eu tenho essa possibilidade de ter Ministério Público e tribunais de contas como órgãos de poder também. Mas isso é uma observação paralela. Vamos voltar aqui para o nosso confronto agônico entre os poderes, né? Suponho ter ficado claro que o conflito agônico é um conflito que eu não posso matar o adversário, não posso eliminar o adversário, nem posso fazer acordo com ele. Esse conflito existe permanentemente. É o que ocorre hoje. Né? E sempre ocorreu. E vai continuar ocorrendo. Lá atrás, tempos passados, hoje é muito comum se falar, né, que a deterioração, não, a mudança da família. Né? A família deixa de ter essas características todas de ser uma família bilateral, com pai, com mãe, hoje não tem mais isso. A família se modifica bastante, né? Então, ela tem outros aspectos. Antigamente, existia o chamado concubinato. Então, é uma expressão, uma palavra que hoje já não existe mais, né? Hoje é amante, hoje são duas casas que o cara vive, os tribunais já reconhecem a presença da mulher de outra união estável que ocorra. Então, isso passa a ser uma coisa mais comum para a nossa sociedade. Mas antigamente, não. Antigamente era só mulher, o casamento tinha que ser legítimo entre homem e mulher e ponto. Com o passar do tempo... Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Me desculpe eu interrompê-lo. À vontade. A gente está entrando no tema da família. Eu queria voltar uns 3 minutos antes, quando o senhor falava do conflito agônico, né? Sim. Não pode matar, não pode fazer acordos, e a base desse modelo democrático é o conflito permanente entre os poderes. Sim. E o tema acordo, né? O presidencialismo de coalizão no nosso modelo brasileiro, ele depende dos acordos. Claro. E, ao mesmo tempo que isso é uma base do modelo democrático brasileiro, a gente fica numa sensação muito ruim, sem entender muito bem até onde não faz o acordo, que é o conflito agônico, até onde há de se fazer acordo, porque faz parte de um modelo de presidencialismo de coalizão, e até onde esses acordos que devem ser feitos, qual que é o limite da ética nesses acordos, porque hoje
se justifica tudo pela governabilidade. Então, onde é que está o limite entre não fazer acordo porque é necessário num presidencialismo de coalizão, e o acordo que foge à sustentação do modelo democrático e se transforma num modelo fisiológico de relação entre os poderes? Vamos lá. Estou vendo aí que há dois tipos de acordo. Um é o acordo sobre aquele tema que está sendo discutido, por exemplo, aborto. Esse é um tema. Então, não há como você fazer um acordo sobre isso. É um tema que está é um ponto apenas que está sendo discutido. Já o acordo a que você se refere, Ana, é um acordo político para a possibilidade para permitir que os poderes funcionem, que o poder interno, por exemplo, dentro da Câmara dos Deputados, ali não há conflito agônico. Ali é um conflito entre eles próprios. Né? O agônico é contra o outro poder. Aqui é um conflito interno. Este tipo de acordo, enquanto ele for um acordo nobre, por exemplo, composição das comissões, como foi feito, né? Sem problema nenhum. O PT quer participar, o PSDB também quer, o PSD também, o Podemos também, todo mundo quer participar do centro de decisão administrativa do Legislativo. Né? Isso é possível ser feito, não há problema nenhum, é um acordo nobre, não há problema. A casa, para funcionar, tem que ter a base de sustentação do governo, e o próprio presidente das duas casas tem que ter também o controle da casa para aprovar aquilo que ele precisa aprovar. Né? Até aí nós estamos falando de acordos nobres. Tá? Agora, quando o parlamentar se vende a sua vontade para obter um carguinho, para obter uma liberação de um recurso para o seu município, aí nós estamos falando de desonestidade. Nós estamos falando em atos não políticos, que não se confunde com aquele acordo do conflito agônico. O conflito agônico não tem acordo. Não tem acordo. Ele se debate sempre. Aqui não, aqui são posições políticas. Né? Então, isso é permitido, não há problema nenhum no parlamento. Quando você postula, por exemplo, ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o cargo mais nobre que tem, abaixo dos cargos da mesa, a disputa é absolutamente normal. Quer dizer, os partidos maiores querem a presidência daquilo. Por quê? Porque é uma função importantíssima. É importante ter o controle da Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Porque o sistema é presidencialista dentro da casa. Então, é o presidente que faz a pauta, ele que põe em pauta aquilo que ele quer, ou que ele combinou com o concurso. Isso todos são acordos absolutamente legítimos. Muita gente olha para estão fazendo sacanagem, não é não. Aquilo é assim mesmo que ocorre. Porque o partido de maior número de deputados, ele quer ocupar cargos importantes. Por quê? Porque ele se reforça com aquilo, ele consegue adeptos daquilo. Se ele aprova um projeto importante para o país, ele cresce na comunidade e ele divulga isso. Então, esse tipo de confronto, esse tipo de acordo ali é sempre permitido. Aí não há conflito agônico. O conflito agônico é quando ocorre um grande tema que cabe a diversos poderes, e esses poderes entram em confronto. Né? Como eu vou agora descer detalhes em alguns casos. Mas esses acordos legítimos que eu estou me referindo, dentro da Casa Parlamentar, não há problema nenhum. Dentro do Judiciário, pode ter um acordo? Pode. O presidente vai consultar os pares. Olha, eu vou pôr em pauta tal processo. Não, presidente, eu peço que não. Vamos deixar isso para depois. Tudo bem, então vamos tirar de pauta, deixa para lá. Isso é um acordo também. E dentro do Executivo é que o mais ocorre. O parlamentar precisa liberar suas verbas parlamentares. Então ele vai ao Ministério X para tentar liberar a verba, e o presidente vai dizer, o ministro vai dizer para ele, olha, eu vou liberar isso aqui, mas isso precisa dar atenção para aqueles projetos, assim. Isso faz parte do jogo político. Não há desonestidade alguma. O desonesto seria o ministro chegar e falar, eu quero 10% para liberar essa verba. Aí, peraí, nós estamos falando de corrupção. Aí é outro esquema, não há mais dignidade no exercício da função pública. Então, voltando aqui para o problema aqui do agônico e tal, e é muito comum que as pessoas busquem dentro da política cargos para exercer a dominação. Né? A dominação, a conquista, a captação de vontade de outros, mas não é mais a dominação antiga que havia entre, por exemplo, vou dar um exemplo curioso aqui, Hesíodo, um dos clássicos gregos, né?
Hesíodo dá o exemplo de uma cotovia e de um gavião. O gavião pega a cotovia, põe aqui na garra da mão, suspende a cotovia no ar e diz, olha, eu faço com você o que eu quiser. Te jogo daqui, te como, te espremo, faço o que eu quiser daqui. Isso é dominação pela força bruta, não é? Agora, hoje isso já não ocorre mais. Então, você tem as ideologias que entram em confronto ali, a ideologia liberal, uma ideologia mais tendente para uma esquerda, para o marxismo mais reforçado. Eu tenho ali o confronto das ideologias. Então, eu tenho que ter um discurso de captação da vontade do outro. Ou seja, é a dominação, vamos dizer, entre aspas, disfarçada. Quer dizer, eu tenho códigos de sedução. Então, eu jogo um argumento no plenário, o plenário se sensibiliza com aquilo, e com aquilo eu capto a vontade deles. Eu estou dominando, mas não estou dominando mais com a brutalidade, com a força bruta, eu estou dominando pela estratégia. Né? Eu tenho códigos de persuasão, de sedução, é o que o político usa. Vou fazer tal coisa, vou asfaltar essa rua, vou fazer isso. A pessoa se seduz com aquilo. Vou terminar com a pobreza na rua, vou recolher todos os mendigos que estão na rua, vou dar casa para ele. Isso aí, pô, o cara é um milagroso, um taumaturgo, né? Isso é que nós precisamos desse cara. Tá? São códigos de sedução. A dominação nesse aspecto, hoje, é uma dominação disfarçada. Né? E nesse ponto, se alguém quiser se interessar mais detalhadamente por isso, eu recomendo uma leitura de Michel Foucault. É um grande filósofo, um homem espetacular, escreveu muita coisa, está tudo publicado no Brasil. Todas as aulas dele estão publicadas, os cursos que ele deu no Collège de France, tudo isso aí está publicado e com bastante informação. Enfim, aí que agora chego no problema dos confrontos, efetivamente, entre legislativo e judiciário. Veja só, nem tudo pode ser objeto de legislação. É impossível que o legislador consiga retratar em normas jurídicas todas as hipóteses fáticas que possam acontecer no mundo empírico. É impossível. Ele não pode prever que um homem vai utilizar uma faca para matar a pessoa, ou um revólver, ou estrangular. Ele não tem como prever isso tudo. Né? Então, ele é obrigado a utilizar duas características que identificam a lei. É a abstração e a generalidade. O que é a generalidade? Quando eu alcanço um tipo, por exemplo, funcionário público, aquele é o tipo, né? Ele vai se repetir. Eu edito uma norma geral que vai alcançar os funcionários públicos. Dali em diante, em todos eles, não importa quem vai entrar no sistema público, todos eles vão ser alcançados por aquela norma. E generalidade, ou seja, eu alcanço uma classe indeterminada de pessoas. Quando eu digo, não pode casar fulano e fulano, não pode casar em tais hipóteses, o irmão com o irmão. Bom, eu criei um impedimento para todo sempre. É geral e abstrato. A norma jurídica tem essas características, geralidade e abstração. Ok. Então, o que acontece? É muito comum, e é absolutamente normal, que o legislativo não consiga disciplinar todas as hipóteses. Tudo é impossível. Ele não pode dizer, olha, por exemplo, um assunto que eu vou cuidar daqui a pouquinho, que é o casamento de homossexuais. Né? Ele não pode dizer, olha, o homossexual, tá, o homossexualidade só o masculino que pode fazer, o feminino não pode, eu não posso adotar criança de tal idade. Ele não consegue prever todas as hipóteses do mundo. O mundo é muito mais vasto que o mundo das normas. Então ele utiliza o legislador da abstração e da generalidade para prever o maior número de casos possível. Só que ele não consegue esgotar isso. O mundo empírico é muito maior do que o mundo normativo. E então o que vai ocorrer? É comum que as pessoas, não tendo uma solução normativa, legal para resolver o problema, vai ao judiciário. Então, por exemplo, foi o que ocorreu no casamento, no reconhecimento do casamento do homossexual. Não havia norma para isso. E há muita resistência. Quando se trata de religião e de sexualidade, o Congresso tem muita resistência a isso. Por uma série de razões, de convicções pessoais, convicções religiosas, etc. Não vou entrar nisso, está certo ou está errado. Para mim está tudo errado, mas, enfim, é liberdade total do indivíduo. O indivíduo, como ele próprio, ele faz aquilo que ele quer na sua intimidade. Ninguém tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso.
Você está gostando de discutir o papel dos poderes, o equilíbrio entre os poderes e o papel do poder legislativo? Se sim, fica conosco até o próximo bloco.